Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no YouTube e a mais um podcast para você que está nos acompanhando aqui no Spotify, tá? Eu espero que você não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu depoimento, o que você está achando do que está sendo essa série de vídeos aqui de leitura bíblica e exortação, e também seguir a gente, né, nas páginas que eu sempre deixo aqui no link, na descrição. Hoje eu trouxe uma palavra que eu confesso que a mais ministrada fui eu, viu? Porque a palavra que Deus revelou ao meu coração para mim falar para você é sobre as promessas que Deus tem para a sua vida, né? As promessas que Ele quer que você viva. E eu trouxe aqui duas histórias da Bíblia, né? De pessoas improváveis, sabe? Aquela pessoa improvável que você vê e fala: meu Deus, eu nunca imaginaria que essa pessoa se tornaria esse alguém. Eu nunca imaginaria que essa pessoa passaria por esses desafios e conseguiria superar. Eu nunca imaginaria que essa pessoa chegaria até esse nível, né? Então, são pessoas que a gente olha e julga como improvável. Mas aos olhos de Deus, eu vou trazer para você que a promessa que Ele tem, né, para nossa vida, nada nem ninguém impede que ela aconteça, né? A primeira palavra que eu quero trazer para vocês, né, é a história de Moisés. Moisés foi um homem, né, que saiu de escravo e foi se tornar filho de Faraó, né? A história dele é muito conhecida, né? As pessoas falam muito, mas eu vou contar ela aqui para vocês. Quando José veio a morrer, né? O faraó também morreu, que era da época de José. Veio um outro faraó que não conhecia a Deus, não conhecia as palavras do Senhor. E ele, temendo o crescimento dos hebreus, né, dos israelitas, ele ordenou que fosse matado todos os filhos, né? Na verdade, ele chamou as parteiras e falou: olha, quando nascer um filho homem, vocês matem, não deixe que viva. E as parteiras, por temer a Deus, elas não fizeram esse mandato, né? E logo em seguida, o faraó mandou chamar essas mulheres e falou: por que vocês não fizeram isso? E elas falaram, né? As mulheres israelitas são muito tementes a Deus. E antes que a gente chegue, né? Antes que nós, parteiros, chegue até o local para ver se é menino ou menina que nasceu, elas já deram à luz sem que a gente tenha esse controle, né? De matar as crianças. E Faraó ficou com medo desse povo, porque grande era a sua multiplicação, né? E Faraó temeu que em algum momento tivesse uma guerra e os israelitas, né? Os hebreus, por serem escravizados pelos egípcios, Faraó ficou com medo deles se unir com essa pessoa que fosse atacá-los e eles perdessem, né? Porque grande era o povo, né? E multiplicavam-se muito rápido. Então Faraó ordenou, né, que o exército fosse, e a casa que tivesse filho menino, nascesse menino, que matasse, né? E se fosse menina, que deixasse viver. E nisso, né, voltando para a história de Moisés, a sua mãe, sabendo dessa notícia, ela coloca Moisés já 3 meses, ela escondendo ele, né? Isso lá em Êxodo, né, do versículo 1 ao 2 já conta essa passagem dessa história. Se você abrir a sua Bíblia, você vai conseguir acompanhar isso. E ela pega o menino Moisés e coloca num cesto e coloca ele no rio Nilo, né? Para que o rio leve ele para algum lugar. E isso a sua irmã fica acompanhando, né? Para ver aonde que ele vai chegar, para onde que esse rio vai levar esse cesto onde estava Moisés. E nisso, esse cesto, né? Onde estava Moisés, chegou até onde a filha de Faraó estava tomando banho, né? A filha de Faraó, ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. E ela abriu o cesto e viu aquela criança chorando, se compadeceu, né? E pegou aquela criança para si, né? Logo, a irmã de Moisés, que viu, né, que a filha de Faraó pegou o bebê para adotá-lo, né? Ela falou: olha, preocupados, né? Como que vamos sustentar essa criança, né? Eu não gero leite, quem vai amamentá-lo? E a filha, né, irmã de Moisés, falou: olha, eu conheço uma mulher que ela pode ser a ama de leite dessa criança. Você quer que mande a buscar, que busque, que traga ela para amamentar essa criança? E logo em seguida a filha de Faraó falou que sim, né? E nisso trouxe a mãe de Moisés para amamentá-lo. Então ela ficou ali amamentando, cuidando daquela criança que estava agora sob a proteção, né, da filha de Faraó. Não seria uma criança mais uma ameaça, né, de ser morta onde eles estavam. E eu vou prosseguir mais para frente com essa história com vocês. Mas antes disso, eu quero contar uma outra história, né? Que é a história de Davi. Eu tô contando o início para vocês verem o que é o começo de cada história. E aí eu vou chegar
numa parte que eu vou estar explicando pra vocês o que Deus trouxe no meu coração. Davi, né, já foi uma outra criança que não tinha linhagem, né, de real para ser um rei. Porém, Deus já tinha um propósito, um plano para a vida de Davi. Davi era um dos filhos mais escondidos de Jessé, né? Onde ele, quando Samuel chegou, né, como profeta para ungir um dos filhos de Jessé, Davi não estava, né? Ele vivia ali apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Então ele sempre estava um pouco afastado, diferente de seus irmãos, né? Que estavam ali, que eram jovens robustos, né, bonitos, né? Não que Davi não seja, porque ele também tinha a sua beleza, mas ele sempre era um esquecido, né? Porque ele sempre estava lá nas montanhas, ele estava lá lutando, né, para salvar as ovelhas. Então, quando Saul batizou, né, escolheu Samuel para ser o rei, Deus falou no coração de Samuel, né, que vá até tal cidade e lá eu vou mostrar para você, né, quem que é que eu quero que seja rei, né, quem que é que vai governar aqui a cidade. E nisso Samuel obedeceu, né, a voz de Deus. Deus falou para ele, pega, né, um chifre de novilho, encha com azeite, pega um novilho e fale, caso Saul questionar o que é que você tá indo fazer lá, você fala, não, vou levá-lo em sacrifício para Deus, né? E assim ele fez, né? E ele chegando ali na casa de Jessé já estava com todos os seus outros filhos, menos Davi, né, que não estava presente na hora que o profeta chegou. Isso bem mais para frente, viu, gente? Vocês vão conseguir acompanhar isso em 1 Samuel, tá? Vou deixar aqui os versículos na tela, que aí vocês conseguem acompanhar o que eu tô contando. Quando Samuel chegou, né, olhou os filhos de Jessé e Deus nada o falou no coração, né, que nenhum daqueles rapazes era o que Deus queria que Samuel, ungisse, né? E quando Samuel olhou para Jessé e perguntou, são todos esses os seus filhos? Acabaram os seus filhos? Jessé vira para ele e fala, na verdade não, na verdade tem um, que ele está aqui, mas tá longe, né, tá apacentando as ovelhas. E Samuel fala, então traga, a gente não vai servir o banquete, a gente não vai se assentar enquanto esse teu filho não vir, né? E quando Davi veio, Deus falou ao coração de Samuel, que era ele. E assim Samuel fez, Samuel ungiu ele, né, para ser rei. Só que diferente de Samuel, que lá atrás tinha sido ungido por Saul e se tornado rei, Davi, ele foi ungido e nada aconteceu, né? Davi, ele ainda tinha um processo para ser passado, né? Ele foi ungido e não se tornou rei. Ele foi ungido e não recebeu nenhuma promessa. Ele foi ungido e ainda voltou para lá para continuar apacentando as ovelhas. Davi até tinha potencial, mas estavam tentando impedir que ele virasse potência. Mas quando Deus quer agir, quando a palavra de Deus vem para cumprir na sua vida, nada nem ninguém impede. O que eu quero te falar com isso é que muitas das vezes as pessoas não vão enxergar o potencial que você tem. As pessoas não vão ver o potencial que Deus vê em você. E, além disso, ela não vai ver o propósito que Deus tem para sua vida. E se você não souber lidar com essas questões, com esses desafios, o sofrimento é grande, porque você vai falar, meu Deus, por que todo mundo é escolhido menos eu? Por que todo mundo passa por essa situação de uma forma mais leve e eu tô com esse peso? Por que eu acho que Deus nunca fala comigo? Por que eu acho que o meu propósito, eu não tô indo pelo caminho certo? Por quê? Por quê? Tantos porquês, né? Mas se você tiver a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua intimidade conectada com o Pai, isso vai ser mais leve, porque você vai saber, tá demorando, mas o meu propósito tá chegando, tá demorando, mas a minha hora tá chegando, tá demorando, mas o meu Deus vai cumprir o que Ele me prometeu, tá demorando, mas o que é meu, ninguém toma, o propósito que é pra mim cumprir aqui na terra, ninguém vai cumprir, porque esse é o meu chamado, é isso que Deus tem pra minha vida. Então, quando a gente tem essa aliança com Deus, essa intimidade, essa conexão, quando a gente busca isso com o Pai, não tem nada, nem ninguém que impede, né, que tampar, que consegue abafar esse potencial dentro de nós. E com isso, eu volto lá na história de Moisés, né? Moisés, ele viveu 40 anos, né, como
egípcio, 40 anos vivendo da abundância, sem ser escravo, né? Porque o povo israelita, eles eram escravos, né? Eles eram massacrados. E Faraó colocava os piores serviços, né, para aquele povo, para ver se conseguia diminuir aquelas pessoas, mas não, porque Deus estava com eles, né? E eu volto lá na história de Moisés para te falar que um belo dia, né, Moisés saiu do palácio para encontrar-se com seus irmãos e ele vê um egípcio, né, maltratando muito um israelita. E para defender esse israelita, né, Moisés mata esse egípcio e esconde o corpo dele, né, achando que ninguém viu. Porém, um belo dia, né, quando Moisés volta lá para onde os israelitas trabalhavam, né, ele vê dois hebreus brigando. E ele tenta apartar e entender por que eles estavam brigando, né? E um deles vira para ele e fala, né? Já não basta você ter matado o egípcio, agora você vai querer dar ordem em cima de nós também? E Moisés assustou, né? Com medo disso repercutir, né? De descobrirem o que já tinham descoberto, na verdade, né? Ele foge para o Egito, né? E é aí onde começa, né? O propósito, a missão que Deus queria fazer na vida dele. Moisés viveu 40 anos no Egito, como egípcio, né? E por causa de uma ação dele, Deus começou a fazer cumprir o propósito na vida dele, né? Com isso, Moisés fugiu, né, para o deserto. Ali ele encontrou algumas moças tirando água do poço, né? Ajudou essas moças, livrou elas, né, de umas pessoas que queriam fazer mal, ajudou a tirar água do poço, serviu, né, o rebanho delas. E com isso, chegando elas em casa, elas falaram, não, um egípcio acabou de nos ajudar, né? E o pai dessas moças falou, chame-o para sentar conosco, né, para nós servir e agradecer a ele pelo feito. Com isso, né, o Moisés entrou na casa, se serviu, né, passou-se o tempo, né, esse senhor deu uma das filhas dele para se casar com Moisés e passou-se um tempo, Deus começou a trabalhar na vida de Moisés, né, onde Deus começou a falar com Moisés através de uma sarça ardente, né, onde ele falou, você vai ter que voltar lá, de onde você saiu, para livrar o meu povo da escravidão, né? E Moisés falou, meu Deus, mas eu não falo bem, né? Eu não tenho palavras, nunca fui muito bem com palavras, e agora eu vou ter que ir lá e falar com esse povo, com essa multidão, eles não vão me dar ouvido. E Deus falou, você vai e eu vou colocar palavras na sua boca, né? Eu vou trabalhar através de você para fazer cumprir a minha palavra. E com isso Moisés foi, né? Moisés foi para cumprir a palavra que Deus tinha ordenado para ele fazer, né? Só que chegando lá, Faraó se enfureceu, né? Ele não queria libertar o povo. E com isso Deus já tinha falado que ele ia mandar as pragas, né? Deus mandou 10 pragas pro Egito, né? Ali onde ficava Faraó. E essas 10 pragas, a última foi a pior delas, né? Onde Deus falou até pros hebreus se protegerem, né? Que o anjo da morte passaria levando todas as crianças, onde na história é contada, né? Que é levado o filho, né, de Faraó. Mas foram 10 pragas no total. E nessa última, Faraó fala, vai embora, leva esse povo da minha terra, porque eu não consigo ir contra vocês, ir contra o Deus de vocês. E com isso, Moisés pega a grande multidão, cada um pega seus pertences e vão embora, né? Só que Faraó, não contente, uma ira muito grande entra no seu coração, né? E ele começa a perseguir Moisés. Perseguir Moisés e agora não só Moisés, né? Perseguir o povo. Aí em Êxodo 14, eu vou deixar aqui na tela para vocês, fala: o Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas que mude de direção e venha acampar diante de Fiarote, entre Madgalum e o mar, defronte de Beelzefom. Acampareis defronte deste lugar, perto do mar. O faraó vai pensar que os israelitas perderam-se no país e o deserto os encerrou. No versículo 4 fala, endurecei o coração do faraó e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas obedeceram. Isso aqui, né, o Moisés e o povo já estavam sendo perseguidos por Faraó. E o Faraó, como diz na palavra, estava com seu coração endurecido, ele não queria saber. Ele queria apenas destruir aquele povo, onde ele estava indo com cavalo, com os melhores homens de guerra atrás dessa nação para destruir eles, né, para matar mesmo. Né? E chegando nesse mar, lá no versículo 19 já fala, o anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvem que os
precedia, pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e iluminava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. No versículo 21 fala: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez-lo recuar como um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxutos no meio do mar, enquanto as águas formaram uma muralha à direita e à esquerda. Versículo 23, os egípcios os perseguiram todos a cavalos do faraó, seus carros, seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. Versículo 24, à vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna do fogo e das nuvens, de fogo de nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Versículo 25, embaraçou-lhes a roda dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiram avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. Versículo 26, o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, e as águas voltaram-se sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiram foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todos os exércitos de Faraó que havia descido do mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formaram-se uma muralha à direita e à esquerda. Versículo 30, foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Isso aqui é uma passagem, né, onde conta como que foi a travessia, o operar, o milagre que Deus fez, aquele povo viu. Eles viram, né? E chegando do outro lado, né, eles já conseguiam subir a montanha e avistar a terra prometida. Porém, esse povo, houve dúvida no coração deles. Esse povo que viu o operar de Deus, nem todos creram e acreditaram que a terra prometida já estava ali, que já estava perto dele chegar, que a perseguição, o mal já tinha passado. Houve a dúvida no coração deles, mesmo com a confirmação da palavra, mesmo com Deus mostrando para eles que já tinha tudo se passado e que era só mais alguns passos, mais alguns dias talvez, para chegar na terra prometida. E eles criaram dúvida no seu coração. E com isso até Moisés, né? Aí entra a importância de com quem você anda, né? Aonde você está se assentando. Isso eu falei muito num vídeo anterior. Mas aonde você está se assentando, com quem você está andando. Porque Moisés, ele sabia da palavra, ele sabia da promessa. Ele foi o primeiro a receber. Ele viu Deus falar com ele, né? Através de uma sarça ardente. Ele foi o primeiro a receber a palavra. Então ele sabia que o que Deus tinha para aquele povo era grande, era bênção. E através daquele povo, até ele causou dúvida no seu coração. Onde aquele povo falava: não, manda duas pessoas espionar aquela terra. Manda duas pessoas primeiro para olhar aquela terra, para ver se realmente ela é segura e se a gente pode dominá-la. E com isso, houve a dúvida também no coração de Moisés e ele encaminhou essas duas pessoas para olhar a terra, né? E passaram alguns dias, essas pessoas retornaram e eles falaram: sim, a terra é muito farta, é muito abundante, a terra é habitável. Só que, porém, lá existe os gigantes, né? E com certeza eles vão nos matar. Apenas Josué e Caleb confiou na palavra do Senhor. Apenas Josué e Caleb falou: não, vamos sim. Nós vamos entrar lá e vamos destruir esse gigante, porque essa terra foi Deus quem nos deu. Apenas eles dois entraram na terra prometida. E eles dois viveram a promessa que Deus tinha para aquela nação. Apenas duas pessoas, né? E por causa da murmuração do povo, eles ficaram 40 anos no deserto, né? Mais 40 anos e não entraram na terra prometida, né? E lá em Êxodo fala, né? Moisés viveu 40 anos como egípcio. Moisés e o povo questionou a promessa de Deus. Apenas Josué e Caleb entram na terra prometida. O povo ficou 40 anos no deserto sem jamais entrar na terra prometida, né? E aí eu volto para você
com a palavra de Davi. Por que eu tô contando essas duas versões? Porque são duas pessoas, Moisés e Davi, que recebeu a promessa de Deus. São duas pessoas que tinham ciência, com certeza, do propósito que Deus tinha na vida deles. Mas um tinha clareza e confiança, fé, apegado em Cristo. E o outro deixou a dúvida entrar dentro do seu coração e desviar da rota que Deus tinha dado para ele, né? Davi continuou ali, né? Voltando lá na história de Davi. Ele foi ungido, mas nada aconteceu. Ele foi ungido, ele não se tornou rei. Ele foi ungido, ele voltou lá para pastar aquelas ovelhas. Um dia, essa promessa se cumpriu na vida de Davi. Um dia, Deus falou, agora é a minha hora de agir. Agora é aonde eu entro, né? E faço o meu operar. Lá em 1 Samuel, versículo 16, né? Vou ler para vocês o versículo 17 e 18. Né, onde o rei Saul fala: está bem, respondeu o rei Saul, procurai-me um bom homem, músico, e trazei-mo. O versículo 18 fala: um dos servos declarou: conheço um filho de Isaí, em Belém, que sabe tocar muito bem, é valente, forte, fala bem, tem belo rosto, e além do mais, o Senhor está com ele. Né, onde Saul fala: então trazei-o, né? Já que ele é isso tudo, trazei-o. Mas antes disso, o Senhor estava com ele, né? Só que lá no começo já fala, né, as qualidades de Davi. Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um caminho para Davi. Mas vocês viram que antes do Senhor ser com ele, ele já era, né, ele sabia tocar muito bem, era valente e forte, falava bem e tinha um belo rosto. E depois falei, o Senhor estar com ele. Então, antes de Deus levar Davi lá para dentro do palácio, ele já estava se preparando. Antes de Davi entrar lá onde Deus ia começar a obra na sua vida, Davi já tinha as qualidades para estar naquele lugar, né? Então, assim, Deus, ele até quer cumprir o propósito que ele tem para você. Mas antes disso, você tem que ter alguns atributos. Antes disso, você precisa se preparar para Deus te levar aonde ele quer que você esteja. E eu falo pra você que a pessoa mais que recebeu essa palavra foi eu. Pode ter certeza que eu tô falando isso pra você, mas onde Deus mais falou foi comigo. Eu estudando essa palavra, estudando esse caminho que Deus trouxe pra me falar pro seu coração. Deus falou muito comigo, né? Onde a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Porque Deus, ele tem um propósito, sim. Deus, ele quer te levar a lugares extraordinários. Deus, ele quer te dar a vida de abundância. Deus, ele vai te dar. Só que pra isso, você precisa se preparar. Porque Davi, ele já estava preparado. Ele já estava preparado. E depois de ser ungido por Samuel, o Senhor estava com ele, né? Aí sim, ele conseguiu entrar no reino. Como músico, não ainda como rei. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Antes do Senhor cumprir o que ele tem para sua vida, antes do Senhor estar com Davi, ele já estava preparado. Então se prepara. Tá? Porque às vezes o Senhor está com você e nem você sabe, né? Quantas vezes você conversa com alguma pessoa e ela fala, nossa, Deus acabou de usar você para falar comigo. Deus acabou. Você fala, eu? Sim. Porque o Senhor está com você, mas o quanto você está se preparando? Quanto você está olhando para o que Deus tem para você, para as bênçãos que Ele promete para sua vida e indo atrás para se preparar? O quanto você tem feito isso? Então, assim, a palavra de hoje é essa. Preparação, porque Deus, ele tem sim um propósito para a sua vida. A palavra que Deus trouxe para mim, né, foi o propósito que Deus tem para o seu coração, o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas a gente precisa entender que Deus, ele só vai falar, ele só vai fazer quando a gente se prepara, porque tem que ter a nossa preparação, tem que ter a nossa vontade, tem que ter o nosso agir, tem que ter a nossa ação. E eu não vou terminar de contar a história de Davi, né? A gente já sabe que ele lutou contra o Golias, mas antes disso também havia um preparamento, uma preparação. Ele estava lá, apacentando as ovelhas, lutando contra leão, contra urso, né? Matando animais de grande porte. Mas por quê? Porque Deus estava preparando para quando ele fosse lutar com Golias, né? Além do Senhor estar com ele ter a habilidade certa para usar naquela situação. Então, a palavra que eu quero ministrar ao seu coração é se prepara. Se prepara. Alinha os seus caminhos perante o Senhor. Deixa sim ele te conduzir, ele te mostrar. Mas primeiro, você precisa buscar essa conexão com o Pai. E falar, Senhor, onde que eu estou errando? Onde que o Senhor quer que eu comece a agir para que esse propósito se cumpra na minha vida? Comece a buscar. Peça para Deus falar para você, porque o Senhor está com você, né? Só que também precisa de você saber discernir aonde que Ele quer que você fique, aonde que Ele quer que você trabalhe.
onde quer que você age, né? Então busque sempre a palavra de Deus, busque sempre o conhecimento dos céus, busque a intimidade, porque muitas vezes você vai se sentir sozinho, perdido, e agora? Pra onde que eu vou? Mas se você tiver a intimidade certa com Deus, se tiver essa conexão com o Pai, eu tenho certeza que essa resposta ela vem rápido. E vai ser uma resposta certa pro seu coração. Tá bom? Então não deixa. Muitas das vezes a gente fica distraído, né, com o que Deus tem pra nossa vida. E muitas promessas não se cumprem porque a gente mesmo sai da rota, sai do caminho. Muitas das vezes a gente começa a murmurar, como o povo que estava acompanhando Moisés, né? Entra a murmuração, entra a dúvida. E com isso a gente se afasta do caminho que Deus colocou nós para seguir. Então não deixa nem a murmuração, nem a reclamação, nem a dúvida entrar no seu coração. Apenas acredita, confia que o Pai, Ele tem o melhor para sua vida, né? Começa a buscar, procura entendimento, peça para Deus entendimento, né? Que Ele te mostre o caminho certo, que Ele direcione você para o lugar certo, para o ambiente certo, né? Onde você possa adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. Eu tenho certeza que o agir de Deus vai ser lindo e o propósito dele vai ser cumprido na sua vida. Tá? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você tenha entendido o que Deus quer falar com você. Tá? Se você gostou, quer escutar novamente, escute novamente para procurar entender. Já abra sua Bíblia para você ir acompanhando as histórias, tá bom? Eu sempre gosto de deixar aqui, né, os livros, capítulos, versículos que eu vou falando para vocês acompanhar, e depois se quiser ler dentro da Bíblia a história completa, vocês sabem onde ir. Então não esqueça também de curtir, comentar, compartilhar com a pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Então manda para aquela pessoa, tá bom? Você que tá aqui no Spotify também, segue nós, né? Deixe seu comentário aqui abaixo também, que é importante pra gente saber se está sendo claro, né, a palavra que Deus está trazendo para mim, se eu tô conseguindo transmitir, né, essa clareza para vocês. Então um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, tá? E que Ele possa levar a luz pro seu caminho e que você consiga enxergar o propósito que Deus quer fazer através de você, tá? Até a próxima terça-feira.